para a gente iniciar, vamos lá então, doutor Rodrigo. Conta para a gente um pouquinho a respeito do que hoje a gente tem de novas informações, né, da apneia, porque pelo que eu estou vendo aqui, o tratamento está ficando cada vez mais confortável, né? Vamos mostrar aí a tecnologia que também tem avançado. Eu faço questão até de dizer isso, que eu sou, entre aspas, uma cobaia nesse sentido. Para quem me segue nas redes sociais já sabe, eu tenho apneia do sono. Vou trazer até uma novidade, eu tinha, porque eu emagreci 25 quilos. Alguns dias eu fiquei sem usar, minha esposa falou, não tá roncando, e eu continuei acordando bem sem usar. Aí eu testei, fiz o teste, não é só da minha cabeça não, fiz a polissonografia depois de ter perdido 25, perdido não, você não acha, né? De ter emagrecido 25 quilos, mandou embora. E realmente a apneia que eu tinha, que era moderada, não tenho mais, tá? Que legal. Todo mundo que emagrece para de ter apneia do sono? Não. Só obeso tem apneia do sono? Não. Tá cheio de magro que tem apneia do sono, isso depende muito de questões estruturais algumas vezes. Era o que eu ia te perguntar. Melhorar, com certeza melhora, não tenha dúvida. Tava falando agora um pouco com o pessoal, quem tem muita rinite, o nariz trava, a gente vai até depois mostrar no vídeo, dificulta a passagem do ar, também predispõe a piorar a apneia do sono. Você vai lá e opera a rinite, nem sempre vai curar a apneia do sono, mas com certeza melhora. Emagrecer? Também, mas tem casos que a pessoa continua tendo, mas melhora bastante a qualidade de vida. Mas como, até para o pessoal de casa, então, entender um pouco dessa investigação, o que a gente tem que notar no sono de quem, né, muitas vezes a parceira está ali, né, tem a questão do ronco envolvendo, e o que vai caracterizar o quadro e hoje, né, qual é o padrão ouro para dar o diagnóstico da apneia? A gente tem a apneia obstrutiva do sono, a apneia mista, a apneia central. A gente vai falar aqui da apneia obstrutiva do sono, SAOS, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Sabe como que a gente percebe? Através de piada. Ou bullying, ou mesmo uma piada carinhosa que seja da esposa, do marido. O ronquinho. O ronco. E muitas vezes a pessoa não dorme mais no quarto com o cônjuge, porque ronca tanto que atrapalha o sono da outra, né? Então, esse já é um grande sinal, ronco. Não quer dizer também, gente, tudo na medicina a gente tem que avaliar vários pontos, tá? Isso é um fator muito importante. Tem gente que também tem ronco, por incrível que pareça, e não tem apneia do sono. Medicina não é fácil, mas a maioria tem sim. A maioria tem ronco, geralmente acaba tendo a apneia do sono. Então, ronco que atrapalha bastante o parceiro ou a parceira, né? Sonolência diurna. A pessoa tem sono durante o dia, tá? Cochila, tô sentada ali, dá aquela cochilada. Tem até um teste, uma escala de Epworth, que a gente fala, que a partir de 10 pontos você acaba vendo a maior chance de ter algum distúrbio do sono. Aquela pessoa que quando está sentada, lendo uma revista cochila, hoje em dia a pessoa lê no celular, né? Ou depois de almoçar, no trânsito, eu já bati o carro por apneia do sono. Graças a Deus foi tudo bem, foi leve, mas você tá ali naquele trânsito, São Paulo, então nem se fala. Dá um soninho. Bobeira, bate o carro. Isso acontece com uma frequência. Então, tudo isso são sinais que a gente vai avaliando. Mas como tem que ser esse ronco? Tem alguma característica importante? A característica mais clássica pra gente pensar a apneia do sono é aquela pessoa que dá aquela engasgada e que para de respirar. Né? Às vezes a pessoa que está dormindo do lado de quem tem a apneia do sono só está escutando a barulheira do ronco e não pega esse momento. Mas de repente a outra dormiu antes, está lá lendo um livro ou lendo no celular e vê a pessoa tá respirando. Desculpa, parece um porcão aqui fazendo, né? Aí de repente... Parou. Gente, vocês têm noção que nesse momento a pessoa para de respirar e para de oxigenar o corpo? Para de oxigenar o coração, o cérebro. Assusta, né? São momentos de apneia. E de repente... E volta. Isso é engraçado, tem vídeo e tal, mas é sério ao mesmo tempo. Vamos colocar na tela, o doutor vai explicando pra gente. Então é importantíssimo, agora, não é todo mundo que tem uma pessoa do lado dormindo para ver, não é todo mundo que tem uma pessoa do lado atenta para ver isso, ouvindo, né? Então, isso é muito legal esse vídeo, porque ele vai mostrando como que está a saturação de oxigênio, que tem que ser o normal para uma pessoa que não tem problemas respiratórios, e o batimento cardíaco. Como que é a passagem do ar, né? Você respira, inspira, expira, bonitinho. Agora onde ficou vermelhinho ali, é onde vai ter a questão da glote, e muitas vezes a pessoa tem alguma alteração anatômica e o queixo é mais para dentro, ou a língua mais grossa, digamos assim, ou mesmo a úvula, né, que é a campainha mais grossa ou maior, e obesidade, né, o queixo. Que também. Então, até que a gente olha o tamanho do pescoço, que é um dos sinais da pessoa ter maior chance. E aí você vê, cai ali atrás,
E a pessoa dificulta para passar do ar. vida. E aí você tem que fazer força para respirar. E faz esse ronco. E é o tanto que a pessoa vai respirando mais vezes, né? E ainda assim a saturação cai. A gente tem quase de apneia do sono que a pessoa acha que está tudo bem, né? Porque de repente não tem tanta sonolência diurna, mas vai ver, é hipertenso, está usando 3 antihipertensivos, 3 medicações para pressão. Tem arritmia, vai lá, faz um Holter, tem um monte de alterações E cardíacas. que o início de tudo é a apneia. Sim. Por isso que hoje alguns relógios desses mais tecnológicos medem aí a saturação durante o sono também, né? Sim. Eu acho que o que vier ajuda, o que vier é válido. Tem casos que, inclusive tem alguns testes de polissonografia que verificam por isso. Tem que fazer, né? Uma coisa muito interessante, na época que minhas filhas têm 7 anos, eu lembro que a minha esposa estava grávida, e tadinha, grávida de gêmeas. Já era difícil de dormir. E com o porcão aqui roncando do lado dela, né? Ai, meu Deus. Ela só tomava bicuda na cama. E aí eu fui fazer meu teste. Imagina. E na época eu fiz um teste na clínica, fora, né? Porque você só tinha essa polissonografia com a titulação de CPAP para olhar. Fez o diagnóstico e comecei a tratar. E agora, depois de 7 anos, eu não preciso mais. Hoje em dia já tem alguns anos, mas mais recentemente a gente tem a possibilidade de fazer o teste, a polissonografia domiciliar. Gente, isso é uma mão na roda, né? Sério? Isso facilita muito. Posso pegar o seu celular? Só para Claro. mostrar. É como se fosse um aparelhinho desse tamanho, que coloca aqui, um cabinho, um elástico, igual os jogadores de futebol tem lá, né? Tá. O oxímetro, todo mundo conhece o oxímetro, né? agora, Pelo pós-Covid. Covid e tal. Um oxímetro ali e liga um catéter nasal, aqueles que as pessoas usam oxigênio, só que sem ligar nada. Tá. Só o catéterzinho para dormir. Você dorme com aquilo na sua casa, do lado do seu companheiro, da sua companheira, Puxa. uma noite. No outro dia você recebe, o médico vai receber, vai fazer o laudo e vai ver se tem apneia ou não. Que interessante, porque Olha a já facilidade. ouvi caso das pessoas, então, que tinham que dormir fora para fazer esse teste. E não consegue dormir. Não consegue dormir e a ansiedade é tanta que muda muitas vezes o resultado do exame. Exatamente. Que bom, E aí doutor, não sabia, legal. a grande mudança se deu por conta dos aparelhos de tratamento, hoje em dia mais modernos, facilitarem no sentido de tratar como. A minha, na época eu fiz a titulação de CPAP, né? Você fazia fora, e aí você verificava que a pessoa estava roncando e tinha apneia. Aí você começava a testar com uma máscara para ver o tanto de pressão que precisa jogar esse ar. Porque joga o ar com força, não quer dizer jogar oxigênio, nada disso. Tá. Joga o ar com força, para aquela questão mecânica que eu falei, para justamente desobstruir, facilitar a passagem, tá? Estamos você e um porquinho aqui, né? Toda hora fazendo esses barulhos. E aí, você fazia esse teste, de repente, na clínica e avaliava quanto de pressão que precisava fazer. Tá. E aí colocava no aparelho. Hoje em dia os aparelhos são automáticos. Então eu não preciso saber, na grande maioria dos casos, claro, Entendi. quanto de pressão eu preciso. Então você faz essa polissonografia domiciliar, com a facilidade de fazer na sua casa, pega num dia, leva no outro dia para o médico fazer o laudo. E aí quando vai receber o tratamento, você faz o tratamento do CPAP automático, do auto CPAP, e aí o aparelho já vai verificar quanto você está precisando de pressão. Entendi. Naquele momento você bebeu um vinho a mais, ou naquele momento você engordou no carnaval, no fim de semana estendido. Ou tá estressado. Ou está até. estressado, ou até no momento que você está bem, que está sem rinite, que você deu uma agradecida, ele joga menos. Entendi. Isso é muito interessante. Então, é você tá falando modernidade a dessa nosso favor. máquina, Dessa essa? máquina do tratamento. Essa aqui é a mais moderna, o que a gente tem de mais moderno. Sim. Preciso te fazer todas essas perguntas, porque a gente sabe que o custo é um pouquinho alto. Então, funciona como, doutora? A gente pode ter a máquina, a gente pode alugar a máquina e no sistema público de saúde a gente tem disponibilidade também de aparelhos? Geralmente, no serviço público de saúde, a gente consegue verificar alguns pacientes conseguindo para fazer exercício de fisioterapia respiratória, como um paciente de DPLC, por exemplo, Tá. que tem enfisema pulmonar. Então, essa máquina ele não vai usar só para dormir, ele vai usar durante o dia para jogar o ar com força mesmo, Tá. para melhorar, para de repente tentar broncodilatar, melhorar a parte respiratória. Eu já vi casos, não é nada comum, é muito difícil. A gente sabe que, infelizmente, o SUS tem muitas coisas com dificuldades, né? É muito incomum você conseguir alguma coisa de tratamento disso pelo SUS. Tá, com Geralmente uma tem que máquina com comprar tanta mesmo. tecnologia. Agora, vamos pensar. Eu já vi aluguel. Então, compra ou aluga? Vai depender de cada caso. Vamos supor que uma pessoa é obesa e vai fazer uma cirurgia bariátrica daqui a alguns meses. Já está marcado. De repente, vale a pena alugar. Porque com a bariátrica, certeza que ela vai, ou quase certeza, né? Você não pode falar Diminui certeza, muito. mas vai emagrecer bastante. Tem grandes chances de não ter mais apneia. Depois você faz o teste de novo,
não tem mais, ok. Tá, entendi. Fala, eu vou emagrecer, nessa conversinha eu demorei 7 anos para emagrecer, então não adianta, é melhor você comprar. Tá. Porque você vai pagar um aluguel, não vou falar de valores aqui, mas vai pagar um aluguel preço X, de repente um ano e meio você teria comprado o aparelho para você. E caso você precise por Você muitos divide. e muitos anos. E geralmente entendi. você consegue dividir nas grandes lojas. E olha, né? sendo um Então, aparelho tão tecnológico, depois se você não precisar mais, você vende. Porque vai ter mercado sempre vai ter mercado. mercado. E aí a questão... Aqui a gente aproveita e já fala dessa parte também de benefícios, não é verdade? Já junta E tudo porque ajuda o detalhe, público deixar isso. bem claro que a gente está mostrando isso tudo, porque sim, é um tratamento caro, não vou ser hipócrita de falar isso, mas a gente não está vendendo para ninguém, não está nem falando marca. de marca, nada disso. Só que a importância que é cuidar da saúde. A pessoa vai no cabeleireiro, a pessoa vai comprar uma bolsa, a pessoa vai fazer uma viagem e não fica pensando nessa questão. Agora, você faz o seu tratamento de apneia do sono, você melhora a sua imunidade, porque você está realmente dormindo, Sim. recarregando as energias, você diminui a chance de riscos cardiovasculares, como eu te falei, hipertensão, taquiarritmias, infarto, derrame. Olha só, importante. Você facilita a possibilidade de emagrecer, porque Tá. você não dorme direito. Quantas vezes as pessoas sabem já Sim, não que se dormir você não dorme engorda. direito, você engorda, Sim. né? E além de uma qualidade de vida. Sem dúvida. A qualidade de vida, em tese, é até secundário perto desse monte de ganho que você tem fazendo um tratamento adequado. E dormindo bem, né, gente? Não pode, no dia seguinte, a gente tem que, né, continuar. Tem perguntinha do público, vamos ver quem escreveu pra gente. Vamos até o final com as perguntinhas. Tati, obrigado, um beijo. Nunca fui de roncar. Meu marido disse que estou roncando muito ultimamente. Fiz a polissonografia caseira e deu grau 6. Acordo cansada e sem disposição. O aparelho bucal para apneia pode ajudar no meu caso? Então tem grau, né? No caso dela, grau 6. A pergunta é ótima, Tati, mas eu não vou saber responder especificamente no seu caso, porque eu não sei que grau que é esse, né? Tá. De repente foi IAH, né, índice de apneia e hipopneia de 6, é um quadro leve. Tá. Não, nem todo quadro leve a gente trata, tá? Isso é uma coisa até de novidade também. Nem todo quadro leve, apneia e hipopneia leve a gente trata. Agora, de moderada a grave, sim, tá? Aí vai depender. A questão, de repente, o aparelho oral bucal depende como que é o queixo dela, como que é a estrutura da boca da paciente. Questão também nasal. Às vezes ela tem uma rinite que obstrui tanto que trava e não respira direito. Desvio de septo. Né? Questão também de palato, de obesidade, tudo isso. Então, geralmente, os mais leves, você mais vai avaliar qual que vai ser o critério, o que você pode tentar melhorar. Tá. Agora, de moderado a grave, acentuado, geralmente tem que tratar assim. E o tratamento ideal costuma ser o CEPAP. E Tem que algumas legal que cirurgias também. ela foi fazer o exame, legal. Que bom que fez. É isso, parabéns, né? Tem que tirar a dúvida, Tem né? algumas Você cirurgias otorrinolaringológicas também, olha que nomão, né? Otorrino, e inclusive um grande abraço pro Colombino, tá direto aqui Sim, também. um beijo pra essa turma aí também. E eles têm algumas cirurgias que fazem para melhorar, mas repito, algumas podem até ser curativas, mas a maioria não é para melhorar. Entendi. O tratamento geralmente é com aparelho mesmo. Com aparelho. Tem um depoimento pra gente, olha lá. Obrigada, Ingrid, um beijo. Minha mãe tem apneia do sono, já fez polissonografia. Pediram para usar o CEPAP, mas não conseguimos até o momento. Ela também é portadora de Parkinson e tem muitos pesadelos, além dos roncos. Então, é essa dificuldade que a gente está colocando, infelizmente, do custo do aparelho, né, doutor Rodrigo? Mas, como você comentou, existem algumas coisas que até que ela consiga, ela pode já fazer para pelo menos melhorar um pouco dessa qualidade de vida? E eu não vou negar, tem a questão também do valor, tem a questão, às vezes, da pessoa que não se adapta também. Porque não é confortável, Essa né? máscara, eu vou falar, é para quem tem ronco e não dorme direito. Entendi. Supera, né? Os Demais. benefícios superam, porque dormir bem é a Essa melhor coisa máscara do mundo, aqui, né? que você vê que sai pela frente, até a gente brincou do filme Top Gun, né? A gente fez um monte de vídeo, verdade, fez um monte de brincadeira, verdade, né? Essa aqui é pequena, existem algumas outras maiores. E essa aqui só tá no nariz, gente, e sai por trás. Então, vai vendo cada vez mais conforto nesse sentido. Tá. Uma vez me perguntaram, e o barulho? O barulho deve ser esse aqui, ó. A diferença do barulho do ronco? Não tem cabimento, não tem comparação, né? Então, vamos pensar, o desconforto que seria usar uma coisinha dessa, perto do desconforto que eu não consegui dormir, ou de eu dormir mal, ou de eu acordar mal no dia seguinte. As pessoas que têm esse grau de apneia, de moderado a grave principalmente, percebem uma diferença na sua qualidade de vida, e eu falo por mim isso, tá? Que é assim, absurdo, a pessoa fala, eu não dormia, doutor. Agora eu tô vendo o que é dormir. Pois é. Só que vai se acostumando. Então, às vezes, eu não sei se ela não conseguiu usar, seja pelo valor, que realmente, não vou ser hipócrita, é caro, ou seja... Ou se não se adaptou. Por não ter se adaptado. Tem a questão do Parkinson também. Tem o medicações Parkinson que às vezes faz o uso. Então, tudo isso tem que ter um ajuste. E aí entra a questão do tratamento multidisciplinar. Por isso que é importante, de repente, procurar
uma loja, né, um estabelecimento que tenha a fisioterapia respiratória para ajudar nesse sentido. Isso ajuda. Sim. E manter o peso. E eu digo mais mesmo baixo. eu não tenho tanto manejo nesse sentido quanto um fisioterapeuta respiratório que mexe com a área do sono. Tá. Eu vou fazer o diagnóstico, vou dar o tratamento e depois eu quero ver como que ele está. Ah, mas precisa ver um ajuste melhor, trocar uma máscara por outra, ou às vezes até algum indutor de sono depois, aí entra a questão do tratamento multidisciplinar. Tá. Mas o importante é a pessoa conseguir dormir. Mas, doutor, uma pergunta importante. A dificuldade, muitas vezes, na prática da atividade física, ou seja, um cansaço antes da hora, ou os batimentos ali subirem muito depressa, a pessoa demorar para esse batimento cair, ou seja, para o corpo ir recuperando. E, enfim, prolongar a atividade física pode indicar também algo ligado a essa questão da apneia? A gente tem alguns questionários, tanto a escala de Epworth, que eu falei, quanto o questionário de Stop Bang. Tá. É muito interessante, é muito simples, tá nas minhas redes sociais depois, se o pessoal quiser ver. Ah, tem lá? Tem, Legal. entra lá e preenche. E você preenchendo, você já, tenho chance. Vou procurar um médico do sono. Tá. Ah, não, tá tudo bem e a minha parceira, meu parceiro não reclamam. Ok. Agora, a gente tem que pensar em tudo isso. Principalmente quanto à fadiga e cansaço do que falta de ar. Porque falta de ar, você vai pensar falta de ar, falta de fôlego, vai pensar em doenças mais respiratórias, pulmonares, brônquicas, né? Enfisema, asma, né? Agora, aquela questão da pessoa estar fadigada, estar desanimada, acordar já desanimado, dor de cabeça tem muito também, né? Tá. Essa pessoa que acorda mal, que tem um dia ruim, geralmente tem uma má qualidade de vida. E aí você vai tentar achar como que é a qualidade do sono dela. E a gente tem que também pensar. Então, tudo isso, começa a pensar, você dorme bem? Você dorme bem? Ah, o fulano fala que eu ronco, ou ninguém dá conta de dormir comigo, então alguma coisa está errada. Né? O normal é você dormir bem para ter um bom dia. Mas as pessoas só pensam no agora, não pensam o antes. E o antes, no caso, era o ontem. O ontem à noite. É verdade. Não, e faz diferença, gente, em absolutamente tudo, né? Dormir é essencial, tá? Entre os pilares que a gente coloca aqui, vocês principalmente, quando vão falar de qualidade de vida, de saúde, de emagrecimento e da concentração que a gente tem que ter para manter a nossa rotina, para o trabalho e para as coisas mais simples. A gente acha que não, que é tudo, a gente fala, vamos no automático. Automático nada, se a gente perde a concentração numa coisa simples, desanda tudo, né? Sem o dúvida. Trânsito é uma prova disso e você deu aí seu relato. Então, dá para fechar com uma pergunta, tem 1 minuto, né? Bem rápido, doutor Rodrigo. Olha lá, temos 1 minuto e 10 para voltar para a TV. Silvia, obrigada, um beijo para você. Meu marido, às vezes, quando está dormindo, respira só pela boca e acorda engasgado. Pode ser apneia? Grandes chances, porque aquele que engasgar, né? Isso é muita chance de ser realmente apneia. E vai olhar, de repente, o peso do marido, o pescoço do marido, se ele acorda, de repente, mais cansado, mais desanimado, né? Isso tudo é sinal para a gente pensar em fazer o exame, fazer o diagnóstico e, como eu falei agora há pouco, para fazer o tratamento correto, a gente tem que fazer o diagnóstico. E aí é uma coisa que se fala muito, medicina preventiva, medicina integrativa. Gente, a medicina sempre foi preventiva. E ela sempre foi integrativa. É verdade. Eu estou querendo prevenir a pessoa de não ter infarto, de não ter derrame, de não ter taquiarritmia. Então, vamos tratar direitinho. Através do diagnóstico, a gente vai para o tratamento. Chegou nesse ponto, gente, tem que tratar com o exame. Eu vou deixar aqui o contato do doutor. Lá tem essas perguntas que ele comentou no @doutorabreviado Rodrigo Santiago, @doutorabreviado Rodrigo Santiago. Lembrando que o doutor Rodrigo Santiago é pneumologista e está sempre com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Beijo na família linda. Até a próxima, viu, doutor? Obrigado. Eu vou por aqui, tá? Obrigada, Tá joia. viu?